Olha, ter dentes alinhados é o sonho de muita gente, né? Mas enquanto o foco está todo no resultado final, naquele sorriso perfeito, a gente acaba esquecendo do mais importante, a base que sustenta tudo. Hoje a gente vai mergulhar no que a ciência diz sobre os riscos que ficam ali, escondidos sobre a gengiva, durante um tratamento ortodôntico. E essa é a grande questão, o ponto de partida de tudo. Porque o sucesso de um tratamento ortodôntico vai muito, mas muito além de só alinhar os dentes. Ele depende totalmente da saúde do periodonto. E o que é isso? É todo o sistema de suporte, sabe? As gengivas, o osso, tudo que ancora os dentes no lugar. Para a gente entender bem essa dinâmica, é preciso olhar por duas lentes, duas perspectivas. De um lado tem o ortodontista, focado na estética, na função, na estabilidade do alinhamento. Do outro, o periodontista, que está de olho na saúde da gengiva, na força do osso, na firmeza da fixação do dente. O equilíbrio perfeito entre esses dois mundos, isso é absolutamente crucial para um resultado seguro e que dure para a vida toda. Ok, vamos começar pelo cenário mais comum, o mais básico. O que acontece quando o aparelho é colocado numa boca que está saudável? Pois é, mesmo nesse caso ideal, existem alguns efeitos colaterais que é muito importante a gente conhecer. A verdade é essa, não tem como fugir. Aqueles brackets, os fios, tudo isso dificulta e muito a higiene bucal. O resultado? Um acúmulo maior de placa e, claro, uma leve inflamação na gengiva, a tal da gengivite. É uma reação quase que esperada, mas que exige, sem dúvida, uma atenção redobrada na hora da limpeza. E, além da gengivite, tem uma coisa curiosa que acontece em mais ou menos 10% dos pacientes. Um pequeno crescimento inflamatório do tecido da gengiva. Mas, a boa notícia é que isso geralmente some depois que o aparelho é removido, claro, se a higiene estiver em dia. Aqui temos um nome mais técnico, mas a ideia por trás é bem simples. Reabsorção radicular nada mais é que o encurtamento das raízes dos dentes. E veja só, é uma complicação quase inevitável do tratamento causada pela própria inflamação que é necessária para mover os dentes. O segredo aqui não é tentar evitar a todo custo, mas sim saber como gerenciar. Essa reabsorção ela é classificada em níveis. Felizmente, na grande maioria das vezes, o caso é leve, com encurtamento mínimo. Casos moderados ou severos são bem mais raros e, obviamente, exigem um monitoramento muito mais próximo por parte do profissional. Então, como os ortodontistas lidam com esse risco? A chave é limitar o tempo de tratamento, sabe? Não estender demais. E também aplicar forças leves e monitorar tudo com radiografias. Se alguma reabsorção for detectada, uma pausa estratégica ali de uns 2 ou 3 meses pode ser o suficiente para a raiz se recuperar antes de continuar o movimento. Bom, mas até agora a gente falou de uma boca saudável. E quando entramos na zona de perigo? Aí o cenário muda da água para o vinho. É o que acontece quando as forças do aparelho são aplicadas não numa base firme, mas numa que já está doente, comprometida pela doença periodontal. A melhor analogia que eu posso dar é a de um poste de cerca. Pensa só, se o solo ao redor está firme, você consegue reposicionar o poste com cuidado. Agora, se o solo for uma lama instável, tentar mover o poste só vai fazer com que ele afunde ainda mais. É um desastre. O mesmo, exatamente o mesmo, vale para dentes com doença periodontal ativa. E a fonte da nossa análise é categórica. Iniciar um tratamento ortodôntico em alguém que tem doença periodontal ativa e não tratada não é considerado uma complicação. É um erro de tratamento. A palavra é forte, mas a gravidade da situação pede isso. É o alerta máximo. O processo é perigosamente claro. Você tem a inflamação da doença periodontal, aí soma isso com a inflamação causada pelo aparelho. Pronto. É a tempestade perfeita que simplesmente destrói o osso de suporte de uma forma muito acelerada. E o pior, o dano pode ser irreversível. Portanto, a regra de ouro é inegociável, não tem mais. Qualquer inflamação, qualquer sinal de doença periodontal precisa ser completamente tratado e controlado antes de qualquer aparelho entrar na boca. Esse é o pré-requisito número 1 para a segurança do tratamento. Ponto final. Agora, vamos mudar um pouco o foco para um problema que é tanto estético quanto clínico: a retração gengival. Sim, movimentar os dentes pode causar ou até piorar essa condição, expondo a raiz e afetando a aparência do que a gente chama de moldura do sorriso. E para a gente entender o risco de retração, a gente precisa conhecer um conceito-chave:
o fenótipo periodontal. O que é isso? Basicamente, são as características individuais da gengiva e do osso que fica embaixo dela. Existem, a grosso modo, 2 tipos. O fenótipo fino, que tem a gengiva e o osso mais delicados, é bem mais suscetível à retração, principalmente quando os dentes são movidos para fora, em direção ao lábio. Já o fenótipo espesso, esse é mais parrudo, mais resistente a esse tipo de problema. Dá para pensar no osso que fica ao redor do dente como um envelope ou uma casinha. Tratamentos que expandem o arco dentário de forma muito agressiva podem, sem querer, acabar empurrando as raízes para fora desse envelope ósseo. E o resultado? Uma retração gengival bem severa. E acredite, os riscos não acabam quando o aparelho é removido, não. Existe uma complicação que pode acontecer depois do tratamento relacionada às contenções fixas, que muita gente nem imagina que existe. A tal síndrome do fio acontece quando o fiozinho da contenção, que devia ser passivo, ficar ali quietinho, se deforma e começa a aplicar uma força nos dentes. Essa força, mesmo que lenta e contínua, pode ser extremamente danosa, causando o mesmo problema que a gente já viu, empurrar a raiz para fora do osso e provocar uma retração grave. E o mais chocante é a frequência. A prevalência pode chegar a impressionantes 30% dos casos. Ok, diante de tudo isso, a pergunta que fica é: como garantir um resultado que não seja só bonito, mas principalmente saudável? A resposta está na colaboração, na parceria e, claro, na informação. Então, o ponto crucial é ter um papel ativo. O que isso significa na prática? Primeiro, ter certeza absoluta de que a saúde da gengiva está perfeita antes de começar. Segundo, se comprometer com uma higiene impecável durante todo o processo. Terceiro, fazer limpezas profissionais com mais frequência. E, fundamental, comunicar qualquer mudança ao dentista na hora. E depois que tudo acaba, verificar sempre se a contenção está no lugar, passiva, sem forçar nada. Se a gente pudesse resumir tudo isso num mantra, seria este aqui. Comece o tratamento com a gengiva 100% saudável, mantenha uma higiene rigorosa durante todo o caminho e monitore de perto qualquer sinal, qualquer alteração, tanto durante quanto depois do tratamento. E para fechar, fica uma pergunta fundamental para reflexão. A saúde das gengivas é um tópico de conversa regular com a equipe de saúde bucal? Porque, se não for, talvez seja a hora de iniciar esse diálogo. No fim das contas, a beleza de um sorriso depende totalmente da saúde da sua fundação.